Então é isso. Então, pessoal, boa tarde a todos que se fazem presente. Sejam muito bem-vindos a esse webinar do mês de abril de 2024. Esse webinar ele faz parte do encontro MGPDI, dos encontros MGPDI, que eles vêm ocorrendo durante os anos, e a cada período a gente vai fazendo um webinar. Então, eu sou o Anderson Costa, sou professor da Universidade do Estado do Pará, e aqui eu vou atuar como moderador neste encontro, tá? E esse encontro de hoje, ele se inicia com essa abertura, que eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre os debatedores também e o foco do evento. E em seguida são feitas duas apresentações de 20 minutos cada. Bom, esse webinar, ele apresenta primeiro um case de sucesso da implantação da gestão de inovação na Jambu Tecnologia. Essa ação foi promovida pela Fundação Guamar e pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA, ambas do estado do Pará, em parceria com a SoftSul. E o título do webinar é Jambu Tecnologia conquista o selo Guamar de Gestão da Inovação, baseada no MGPDI. E os debatedores estão aqui conosco, é o Marcelo Rocha de Sá, e a Cristina Filipac Machado. E o Marcelo, ele é mestre em computação aplicada, é sócio fundador da Jambu Tecnologia e da startup Jambu Labs Health Tech Studio, ou Jambu Labs Health Tech Studio, membro fundador e primeiro presidente da Paratic, também é consultor em gestão da qualidade de software, segurança digital, métodos ágeis e inovação de processos para transformação digital. Já a Cristina Filipac Machado, ela é consultora da Quality Focus na área de inovação e melhoria de processos, com foco em modelos de maturidade, como MGPDI, CMMI, entre outros. Também é avaliadora líder do MPS e MGPDI, atuou como gerente na área de inovação tecnológica da Celepar e é co-criadora do modelo e método de avaliação MGPDI e MPS-BR. Cada um dos debatedores, como eu já falei, tem 20 minutos para a sua apresentação. E o público pode fazer perguntas no chat, que eu vou pegar as perguntas para fazer ao final das duas apresentações. Primeiramente, eu passo a palavra aí para o Marcelo. Marcelo, como já dito, 20 minutos, a palavra está contigo. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos, Cristina, Anderson, Kival, todos que estão na audiência. Boa tarde. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês nesse workshop para a gente falar de inovação e de uma jornada de inovação. Bom, eu sou engenheiro eletricista de formação e venho contar um pouquinho aqui da história da Jambu Tecnologia, que é uma pequena empresa, na verdade, paraense, de software, mas que tem 28 anos de existência. Hoje o nosso time é composto de 9 profissionais que trabalham principalmente com desenvolvimento de software, trabalham também com consultoria na área de TI de forma bem ampla. E aí eu quero conectar essa jornada da empresa em si, do histórico da empresa, com o momento em que a gente completou a nossa implantação do MGPDI e fomos aprovados no processo de avaliação em, se eu não me engano, outubro ou novembro do ano passado. A Jambu, como uma empresa de software localizada na região norte, sempre precisou, na nossa história, a gente sempre precisou demonstrar, né, precisou construir a nossa autoridade. Por conta disso, há mais de 10 anos, a gente começou uma jornada de certificações em modelos de maturidade, modelos de gestão de software. Então, em 2014... por favor, a audiência, vocês podem desativar os seus microfones, por favor? Portanto, em 2014, o Vitor podia ajudar desativando os microfones que estiverem ativos. Mas em 2014 nós iniciamos a nossa primeira implantação de uma certificação no modelo de maturidade com MPS-BR, nível G naquela época. Na verdade, a gente finalizou. Começamos em 2012 e terminamos em 2014 a primeira certificação. No ano seguinte, a gente começou a certificação CMMI, a Jambu, em 2016,
foi a primeira empresa da região norte a obter um modelo de maturidade de desenvolvimento de software com CMMI, Dev, nível 2 na época. E isso em 2016, né? Portanto, mesmo como uma empresa de pequeno porte e que sempre trabalhou com métodos ágeis, sempre acreditou, inclusive todo o nosso processo de certificação, tanto de CMMI como o MPS-BR, as evidências levantadas para a nossa certificação diante desses modelos de maturidade foi sempre utilizando os métodos ágeis. A gente adota o Scrum como a base do nosso processo de software, inclusive não só do processo de software, mas do nosso processo organizacional. Então, a nossa equipe toda de marketing utiliza Scrum, a nossa equipe de gestão utiliza Scrum, além do nosso time de software e o time de suporte e sustentação. É claro que, obviamente, cada grupo tem as suas variações, mas sempre o processo é muito parecido em todas as áreas. E aí a gente, nessa jornada de evolução, né, da forma como a gente sempre fez a gestão do nosso processo, a gente acabou criando uma variação do nosso processo que a gente chama hoje NBS, que é Nothing But Scrum, nada mais do que o Scrum. Só que ele tem algumas variações por conta das evidências que a gente gera de indicadores de performance e de indicadores da evolução do nosso próprio processo, propriamente dito. Então, naquele momento, lá nos anos 2016, entre 2016 e 2018, eu particularmente começo uma investigação que me leva a uma etapa do doutorado e agora do mestrado, e agora eu estou na pós-graduação em ciência da computação na UFPA, também estudando os próximos passos do nosso processo, que é até aquele momento a gente olhava muito tudo que era necessário como qualidade de processo, o que isso redundava na qualidade de produto, né? E a gente sempre viveu isso ao longo dos nossos anos como empresa especializada em desenvolvimento de software. Só que nessa jornada a gente percebeu que o próximo passo era aprender a escolher um projeto, um dos nossos projetos, transformar um dos nossos produtos em uma empresa propriamente dita. E aí surgiu uma spin-off, lá nos anos 2018, em que a gente se especializou no desenvolvimento de soluções para a área da saúde. Então, a gente tem essa spin-off, que é a Jambu Labs, que tem uma série de produtos, uma suitezinha para a área da saúde, com o intuito, sim, de aprender a colocar isso na rua, né? como um produto e como uma empresa que tem autonomia. E o que estava faltando para a gente? Aí a gente começa a entender, sabemos controlar o nosso processo e sabemos que esse nosso processo bem organizado produz bons produtos. Isso as certificações iniciais, MPS e CMMI, nos deram. O que estava faltando era a gente aprender a inovar. Essencialmente, nós já tínhamos feito uma implantação do Certix, que é um modelo do Renato Archer. Mas ele foi, de alguma forma, parcial, porque ele fazia nos enxergar o produto e a gente precisava de uma visão mais holística. Foi quando nós conhecemos o MGPDI. E a nossa jornada com o MGPDI começou em 2023, né? Começou e terminou ao longo de 2023. Início do ano, se eu não me engano, em março para abril de 2023, e terminou no final do ano, em outubro. O que o MGPDI nos trouxe? Essa perspectiva mais ampla, holística, em que a gente entende como a empresa se relaciona com o mercado e como a empresa busca o ímpeto e controla esse ímpeto inovador para entregar e testar, para validar qualquer tipo de proposição que a gente possa considerar inovadora. E aí, a partir disso, a gente acabou desenvolvendo um método que, encontrando as interseções desse método com o nosso processo existente e trazendo, inspirados durante o processo de implantação, principalmente com o Anderson Costa nos mentorando e nos ajudando a enxergar diante das práticas recomendadas pelo MGPDI e encaixando no nosso processo que já existia,
né? Então, essa harmonização ela foi sendo implementada, foi sendo encontrada, foi sendo conectada ao longo desses meses de implantação. E aí, olhando para trás, aconteceram coisas bem interessantes. Por exemplo, uma das coisas que me fez, inclusive, dar muito valor para o processo do MGPDI foi ter entendido o quanto eu pressionei como gestor, né, responsável, como executivo responsável pela prospecção mercadológica, como executivo responsável pela prospecção de negócios, né? Uma das coisas que aconteceu foi que eu percebi que eu sempre mantive o meu time sendo desafiado por novas possibilidades, novas tecnologias, novos métodos, novos produtos, e isso gerava uma ansiedade que eu não percebia e que as pessoas sofriam com isso, porque eu não media esse ímpeto inovador, né? Essencialmente, eu coletava ideias, agrupava essas ideias e entregava para a minha equipe para que a gente validasse, seja ela através de análise de viabilidade, seja ela de subprodutos que entrariam no nosso portfólio. E isso gerava não só um custo, mas também uma ansiedade, né? E ainda existia um outro problema, que era como esse ímpeto não era controlado, porque eu só me preocupava com a qualidade do produto e a qualidade do processo. Eu não me preocupava com a gestão da inovação, com a simples coordenação de pesquisa e a própria evolução, né, do nosso próprio método. E esse custo, na verdade, é um custo que não é só custo financeiro, é um custo também de tempo, é um custo de recursos humanos, que se precisam ser muito bem coordenados. Em empresas de pequeno porte, você, apesar da agilidade importante que a gente tem, né, em relação à possibilidade de receber novos requisitos, né? A gente pivota muito rápido. Por outro lado, cada pivotagem significa um custo, né? Eventualmente, receber uma demanda de mercado, e se você não tiver condições de avaliar com cuidado, sob o ponto de vista do negócio, se essa é de verdade uma boa oportunidade, você pode acabar gerando custos e perigosamente custos que podem afetar o seu balanço financeiro, o seu equilíbrio financeiro, né? E eu acho que o MGPDI me fez perceber tudo isso de forma holística, né? A inovação, ela diz respeito à forma como você se relaciona com o mercado, a forma como você percebe o mercado, a forma como você controla esse seu ímpeto inovador através, por exemplo, da gestão de ideias, como você percebe o mercado, por exemplo, através de pesquisas, né? Como você acessa pesquisas, como você protagoniza pesquisas, né? Então, a gente já passou a pensar nessas questões de forma muito mais organizada do que antes da gente ter conhecido o MGPDI. E de outra forma, conectar tudo isso através, por exemplo, de produtos, né, que recebem ou que oferecem para o mercado esses insights inovadores, e se eles não derem certo, né, também isso é importante, né? O processo de inovação ele tem uma parte importante de tentativa e erro, né? É claro que a gente, utilizando as técnicas ou os métodos que a gente enxerga a partir do MGPDI, a gente mitiga, a gente reduz os riscos, mas eles existem. E, eventualmente, se você não mede esses riscos, e se você não tem uma medição também dos resultados e um confrontamento com os resultados esperados, você pode estar desperdiçando recurso, né? Que pode ser dinheiro, que pode ser tempo, que pode ser mão de obra, que pode ser recursos intelectuais, até mesmo recursos ambientais, né, de relacionamento, entre outros. Esses foram algumas das questões que foram acontecendo na nossa jornada do MGPDI. De outra forma, né, tendo isso dentro do nosso contexto, né, o que nós temos efetivamente utilizado muito no nosso dia a dia? A gente já tinha antes mesmo de ter implantado o MGPDI, por exemplo, dentro do nosso processo, uma espécie de controle de estoque das ideias.
Como empresa de desenvolvimento de software, a gente tem ciclos regulares de desenvolvimento, então a gente normalmente trabalha com entre 5 e 10 dias úteis, e dentro desses ciclos, todas as ideias e insights que podem ocorrer relativos a um produto, a gente tem sempre o cuidado de armazenar e administrar. Só que com o MGPDI, a gente abriu uma perspectiva mais ampla e, inclusive, mais cuidadosa em relação a essa gestão de ideias, né? Então, a gente passa, hoje em dia, a apreciar todo o nosso estoque de ideias a cada ciclo de desenvolvimento e, eventualmente, essas ideias elas entram no nosso pipeline de desenvolvimento, a partir de critérios que nós definimos para eleger ideias mais promissoras, por exemplo, né? E confrontamos com os custos disso. Algumas das outras coisas que a gente passou a olhar com muita frequência por exemplo, a participação em editais e eventos. Os editais que são oportunidades para se conseguir melhores oportunidades para o seu ímpeto inovador, né? Então, se você tem um produto inovador e você encontrar editais que recebam essas suas oportunidades, você precisa controlá-los, né? Você precisa saber que é uma oportunidade, porque eventualmente a gente tem normalmente no primeiro semestre de todos os anos muitos editais, e não é qualquer edital que vale a pena entrar. De qualquer forma, a gente precisa controlar e criar um critério de medição. Nós estabelecemos e criamos critérios para decidir quais editais a gente participa, se vale a pena ou se não vale a pena, quais são os editais que nós geramos um histórico de editais de que nós participamos e, por exemplo, não fomos selecionados. Até a gente chegou, já temos um número, né, decorrente dos últimos 6 meses de operação, a gente tem uma vitória a cada 10 editais que a gente participa. Então, isso para a gente vale ouro. É muito importante saber que, para que a gente se mantenha com o vigor, né, nessas participações e uma relevância, né, na participação de editais, porque é uma questão de aprendizado, a gente tem que ter uma assessoria contábil, financeira, jurídica, para poder elaborar um bom edital e ter uma boa proposta e participar e ganhar, eventualmente. De outra forma, também a gente começou a controlar de forma mais organizada a participação e organização de eventos, né? A gente entende que a participação e organização de eventos é uma estratégia para se conectar com o mercado, né? Onde você aparece como empreendedor, onde você aparece como empresa, você apresenta o seu portfólio e as pessoas, você se relacionam com possíveis parceiros, possíveis clientes. Então, mesmo uma empresa de pequeno porte como a nossa, a gente tem sim uma frequência importante na participação, seja protagonizando eventos, nós organizamos 2 eventos por ano aqui na região, mas a gente participa de mais de 10 eventos todos os anos. Né? Até aqui, no mês de abril, nós já participamos de 5 eventos. A gente espera, até o final do ano, ter participado de em torno de 20 até o final do ano. Então, isso tudo nos leva a alcançar um objetivo, né? A nossa meta é ter uma empresa de base tecnológica que inova, reconhecidamente inovadora. Isso não é fácil da gente conseguir. A gente não tem sido fácil a gente sair dos nossos produtos de software de uma coisa que todo mundo já tem, como se fosse uma commodity, né? A gente tem um software de gestão da saúde que tem uma gestão de prontuário, por exemplo. E a gente percebeu que para que nós pudéssemos dizer que esse nosso software tem algumas porções de inovação, nós tivemos que conectar funcionalidades relativas à inteligência artificial, reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrões, auxílio à gestão do diagnóstico. Isso significa, obviamente, investimento, porque a gente está aprimorando uma metodologia e não se compra pronto, e agora a gente está em etapas de aceitação de mercado e medição dessa aceitação. Isso tudo o MGPDI nos completou, né, na forma como a gente faz a gestão e na forma como a gente identifica os requisitos para conexão com o mercado. Bom, acho que eu já falei um monte, eu acho que eu contei uma história geral do que é a nossa empresa, como ela atua no mercado e como a gente enxerga a inovação a partir do MGPDI. Eu acho que eu já posso passar a palavra para a Cristina. Obrigado, Marcelo. É muito bom aí
poder te reencontrar, compartilhando o conhecimento aí dessa jornada, né, de implementação do MGPDI. Muito bom trabalhar com vocês. E agora eu passo a palavra para a Cristina Filipac Machado para continuar falando um pouco mais sobre o MGPDI. Obrigado, Cristina. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Anderson. Então, boa tarde. Então, já estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora tá. Agora sim. Tá, agora. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês de como que o Marcelo acabou implantando na Jambu, porque ele falou, né, todos os ganhos que ele teve, como que foi a angústia dele, todos os benefícios que ele teve com o MGPDI. E agora eu tenho que mostrar para você o que ele fez, né? Que é o que é o modelo. Então, eu vou apresentar o MGPDI diretamente de um site. Então, eu já copiei aqui, tá? Para vocês, eu estou pondo aqui no chat, tá? Para vocês, se vocês quiserem, vocês podem acessar, porque toda a documentação do MGPDI, ela está disponível de forma gratuita na internet, tá? Nós usamos o DocWiki. Então, vocês vão ter várias coisas e tudo que está sobre o modelo está aqui nesse site, tá bom? Então, o MGPDI, né, como o Marcelo falou, é um modelo voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Marcelo tem uma empresa de desenvolvimento, mas a gente, dentro desse projeto do Guamá, a gente trabalhou com várias empresas que não eram segmentos de TI. Então, foi bem interessante, assim, o trabalho que nós trabalhamos com empresas de geleia, empresas de produto automobilístico, foi um trabalho bem interessante e todos eles conseguiram, né, implantar as práticas do MGPDI. Então, não é só para TI que a gente fez. Apesar de a maioria das pessoas que estão no modelo são da área de TI, a gente fez um modelo para que ele pudesse ser aplicado em todas as áreas do conhecimento. Então, aqui dentro desse site, você tem toda uma visão geral do que é o modelo. A primeira coisa é que a gente trabalha com modelo de maturidade. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não precisamos fazer tudo, por exemplo, como uma norma ISO, a 9000, a 27000, né, a 20000, que você precisa executar todos aqueles requisitos. Então, dentro do MGPDI, nós trabalhamos com o conceito de perfil, tá? Então, nós temos o perfil 1, 2 ou 3. Por que isso? Para que a gente consiga fazer com que a empresa comece devagar, né? Comece a entender um pouquinho como que é a inovação e vá crescendo, né? E vai evoluindo, tanto nos processos como o jeito de encarar a inovação dentro da organização. Então, nesse primeiro nível, que foi o que a Jambu implementou, qual que é o foco dele, né? É começar, né? Por exemplo, o Marcelo, dentro da empresa, ele já era uma empresa inovadora, né? Mas ele tinha que fomentar ainda mais a inovação e acelerar isso, e fazer de uma forma organizada. Foi isso que ele acabou retratando aqui para nós, né? Então, o perfil 1 é exatamente isso, né? Falar para todas as pessoas que trabalham, olha, a inovação é importante, nós precisamos organizar as nossas ações em relação à inovação e acompanhar para ver se realmente a gente está investindo nas inovações mais promissoras. Então, essa aqui é a ideia aqui desse perfil 1. No perfil 2, a gente tem o quê? Os processos gerenciados. Então, a gente vai começar a trabalhar ainda mais com métricas, não é que a gente não tenha, a gente vai trabalhar com os processos de inovação mais desenvolvidos. Então, a gente pode entender o seguinte, no perfil 1, a gente trabalha com essa cultura de inovação, colocando para todos na empresa o quanto que é importante e organizando as ideias, organizando esse ambiente de colaboração, para que todo mundo, que nós sabemos, né, que ainda mais hoje em dia, a inovação não sai de uma cabeça, né? Você pode ter até uma ideia e uma pessoa ter uma ideia, só que você vai ter que ter pessoas colaborando para fazer com que as coisas realmente aconteçam. Então, a gente trabalha muito no perfil essas questões que são básicas para que você consiga evoluir, né, os processos dentro da sua empresa. Daí, no perfil 2, então, a gente olha um pouquinho mais, né, a questão da equipe, como que você vai analisar suas ideias, como você vai trabalhar com portfólio, quer dizer, uma ideia concorrendo com a outra, qual você vai investir.
E no perfil 3, nós temos mais uma abordagem estratégica, né? Tanto para inovação quanto todos os processos associados. Então, aqui é o último perfil que a gente tem dentro do MGPDI, aonde você vai trabalhar toda a questão que envolve a inovação, inclusive a questão da gestão de conhecimento, gestão de propriedade intelectual. Não quer dizer que você não precise desses processos desde o perfil 1, você precisa, mas não no nível que você faça isso sistematicamente e com definição de processos. Então aqui, o que eu tenho é dentro do perfil 1. Eu vou falar um pouquinho mais dele, porque foi o que o Marcelo, né, acabou trabalhando. Então, sempre o que nós temos a definição do que é perfil, objetivo, e nós temos o quê? Os processos. Esses processos aqui é só um jeito da gente organizar o conhecimento, tá? Não quer dizer que você tenha que definir cada um de uma forma individual. Inclusive, não foi o que o Marcelo fez, ele acabou fazendo, né, esses processos definindo de uma forma ágil, que ficou bem bacana, o jeito, porque a empresa já era ágil, então ele usou esse conceito da agilidade para definir os processos do LGPDI, todos os resultados. Eu só vou pedir para todo mundo deixar o som desligado, tá? Beleza? Obrigada, gente. Então, o que nós temos? Nós temos os processos, e para cada processo nós temos resultados. Esses resultados é o que a gente espera que a empresa faça para que ela consiga atender na sua plenitude tudo que o perfil cobra, né? Cobrar no sentido de que o perfil acha que é muito importante para ela conseguir evoluir a inovação dentro da empresa. Então, eu vou começar aqui por um processo que o Marcelo, não na ordem que está aqui, que está em ordem alfabética, mas o que o Marcelo colocou, né, que ele falou bastante da questão da gestão de ideias, que ele tinha bastante ideias, né, e cobrava, que muitas vezes gerava ansiedade, né, Marcelo? Que você falou um pouquinho. Então, o que seria essa gestão da ideia aqui? Então, a gestão da ideia é um processo, tá, que vai ter os resultados. Então, vocês vão encontrar isso daqui, ó. O que é o processo, o que é o objetivo e qual a importância e os benefícios que a gente espera. E nós temos os resultados. Então, o perfil 1, o que é? Por exemplo, eu não posso chegar, por exemplo, o Marcelo acordou de manhã e sonhou que quer que faça, que a IA verifique todos os exames do cara, né, Marcelo? Estou dando uma ideia meio maluca aqui, né, que não seria ruim, né? E desse o diagnóstico, né? Que vai só olhando os exames, não precisava mais do médico, né? E ainda pedisse outros exames para complementar, né? Então, ele vai ter que olhar e falar assim, não pode falar para a equipe, ó, gente, eu quero que isso esteja pronto e ainda esteja pronto a semana que vem ainda, porque eu quero inaugurar essa nova funcionalidade na próxima versão. Não é bem assim. Então, o que a gente coloca, né? Que a questão da ideia é um conjunto de coisas que você tem que ter uma ideia inovadora, que não precisa ser só de produto, pode ser qualquer tipo de ideia, pode ser você melhorar um processo, né? Você melhorar a forma de você fazer os projetos, pode ser várias coisas, e não precisa ser inovadora, que nunca tenha acontecido no mundo, mas pode ser que dentro do contexto da sua empresa, aquela ideia vai gerar um valor para você e você vai conseguir colocar no mercado. Essa que é a questão que a gente trabalha da ideia e da inovação. Então, você tem que olhar se aquilo dentro do seu contexto é importante, então ela não precisa ser disruptiva, ela tem que trazer melhorias para o produto que você está trabalhando ou para o processo que você está trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente tem é que as ideias são contextualizadas, incluindo a definição das necessidades técnicas e recursos, né? Então, o que você vai precisar para fazer? Então, por exemplo, eu vou lá olhar todos os diagnósticos para fazer e aí vou falar para o que a pessoa tem. Então, eu vou ter que olhar para o que eu vou precisar, qual a oportunidade, qual o risco que eu tenho, que eu sempre tenho risco. E as ideias, que é o segundo aqui, são compartilhadas entre os envolvidos, porque a gente não faz as coisas sozinho, a gente precisa de compartilhar, a gente precisa de colaborar. Então, hoje a gente está no mundo todo conectado.
Então, a gente precisa das pessoas e precisa melhorar essa ideia. Por isso que a gente tem que envolver as pessoas. E depois, o que a gente olha? Se é viável, quer dizer, hoje a empresa Marcel teria condições de fazer, né? Existe no mundo condições de fazer essa ideia que eu dei aqui, né, na parte de saúde? Então, eu tenho que olhar se ela é viável. Para quê? Para que a gente possa fazer uma seleção. E a gente não fique também porque gastando dinheiro ou gastando recursos numa coisa que pode não ser viável. Então, a gente sempre tem que olhar e verificar a viabilidade de tudo que a gente está colocando. E essas ideias viáveis, né? Então, a gente olha a viabilidade, elas são selecionadas pelos patrocinadores. Por que patrocinador? Quem vai bancar, né? E a ideia selecionadas são concretizadas em projetos de inovação. Então, a gente fala assim, olha, tem que ter um projeto, porque tudo a gente tem que acompanhar. Para quê? Para não gerar ansiedade na equipe. Né? Então, a gente tem que saber, tem que ser razoável da gente fazer, a gente vai ter que ter recursos para a gente executar. Então, essas coisas são muito importantes. Então, esse, para vocês olharem, que é viável, né? Se a gente olhar aqui esses resultados, eles têm toda uma lógica, né? Que não basta a gente ter aí, né, uma luzinha, né, uma lampadinha, uma ideia bacana, se ela não consegue ser viável, eu não tenho condições de fazê-la. Então, aqui a gente trabalha muito nessa questão da viabilidade das ideias. Então, esse é um processo que a gente trabalhou, né, quando a gente foi lá na Jambu, com o Marcelo. O outro processo que a gente trabalhou, a gente colocou aqui, ideias são colocadas em projeto. Dentro desse nível, nós temos o quê? Gestão de projeto de pesquisa e inovação. Então, qual que é a ideia, né, dessa gestão de projeto? Não é fazer uma gestão de projeto lá com muitas coisas e muitos resultados. Né? A gente quer fazer uma gestão de projeto que faça com que a gente consiga executar e viabilizar aquela ideia, que a gente consiga fazer com que essa ideia se transforme num produto e vá para o mercado. Essa que é a questão. E o mais rápido possível a gente conseguir trabalhar isso. Então, por isso que quem tem aí, eu já vi alguns conhecidos, né, aí na plateia que tem um conhecimento bem grande de gestão de projeto, vocês vão ver que a nossa gestão de projeto, ela tem o essencial para a gente conseguir trabalhar, a gente conseguir ter essa ideia e fazer essa transformação. Então, aqui, o objetivo, né, que nós temos em metas, atividades, resultados para o projeto, a gente vai definir e nós vamos monitorar. Então, nós vamos trabalhar em cima de objetivos, vamos ver risco e oportunidade, porque aqui já entra risco e oportunidade, gente, porque a inovação, ela gera muita oportunidade, mas ela também gera risco. Então, nós não vamos querer que a empresa corra mais risco do que ela pode suportar. Então, a gente sempre vai trabalhar isso para quê? Para que a gente consiga fazer com que a gente tenha e a empresa ganhe mais dinheiro. Essa que é a ideia aqui. As partes interessadas são identificadas, até para a gente conseguir monitorar, né, o projeto e olhar quem que é o cliente, a gente ter desse projeto. E aqui a gente tem a evolução desse processo nos níveis mais avançados. Mas para o primeiro nível, a gente trabalha esse perfil com esses 3 resultados. Um outro processo que a gente tem, né, aqui dentro do perfil 1, vou voltar aqui, né, é uma governança, aonde a gente tem que trabalhar o quê? A gente tem que olhar o que a gente vai fazer. Então, nós vamos escrever como as pessoas vão trabalhar através de colocar murais aqui na internet, no wiki da empresa, nós vamos colocar nas páginas da empresa, nós vamos colocar, definir dentro do Trello, nós vamos definir dentro de um Redmine, aonde que nós vamos colocar todo esse conhecimento que a gente vai gerar através dessa descrição do processo. Então, é isso que vocês precisam fazer na governança, tá? E depois ela vai evoluindo essa governança até o perfil 3, que é o que tem mais resultados aqui. Depois nós temos, né, uma questão assim bem interessante, que é a gestão de inovação. A gestão de inovação. Esse processo, assim, eu acho um dos principais, né, dentro do MGPDI,
que, na verdade, é você estabelecer a cultura de inovação dentro da empresa. Como você vai fazer com que a empresa se motive a inovar? Porque isso, gente, a gente tem que trabalhar com as pessoas, né? Com os funcionários, por exemplo. O Marcelo estava falando, ele participa de editais. Então, muitas das ideias deles, ele pode pegar no edital, né? Então, eu tenho um edital que está pedindo alguma coisa. Nossa, eu posso trabalhar com isso. É um jeito da gente trabalhar também, né? E você também tem ideias da própria equipe que querem evoluir o produto, coisas que estão disponibilizando no mercado. Então, a gente vai ter que ter aqui uma política, né? Para quê? Fomentar a inovação na organização. Então, eu tenho que falar assim, olha, gente, Marcelo fez isso, né? Para mim, inovação é importante. Então, gente, vocês podem participar, ninguém vai ser... Vocês podem dar ideias, todos podem dar ideia. Desde a pessoa que faz a arrumação da empresa até o próprio Marcelo, que é diretor. Então, todo mundo, nós estamos chamando para participar desse processo. Então, e isso tem que ficar claro para todas as pessoas, que a inovação, a gente pode aceitar algumas ideias, outras não, e quem não foi aceito não é porque a ideia é horrível, é porque a ideia simplesmente talvez não possa ser, tem que ser melhor trabalhada, ou tem que ser priorizada. Então, essa política para a gente fomentar é muito importante, porque as pessoas não participam se elas não veem que a direção entende que isso é importante e valoriza isso. E também, né, uma política de proteção da inovação estabelecida, incluindo aspectos de confidencialidade. Então, tem organizações que vai olhar e falar assim, olha, nós vamos fazer essa ideia, quem der ideia vai ter uma parte do produto, então você vai poder colocar essas regras, né, para proteger a inovação e até para não sair questões da sua empresa e passar para um concorrente. Então, a gente trabalha essa discussão dentro da empresa, tá? Que é para você motivar para as pessoas poderem entrar no projeto de inovação, quererem participar e tudo mais. Então, para vocês verem, olha, não é tanta coisa assim, né, no perfil 1, mas elas são muito importantes. Da inovação, a gente também tem, dentro desse nível, né, os indicadores. Os indicadores é o que o Marcelo colocou ali, né, que ele falou assim, dos editais. A cada 10, a gente... É um, né, Marcelo, que vocês conseguiram, né, um. Eles conseguem um. Então, se eles querem 20, eles vão ter que olhar 200. Né? Então, essa aqui é a ideia. Então, é isso. Então, eles vão olhar e até dimensionar a equipe para olhar esses editais, né? Então, porque esses são os indicadores dele. Então, isso faz com que você conheça, né, a sua empresa, os indicadores, e possa estabelecer metas e melhorar através disso. Então, a gente trabalha com essa questão num nível bem simplificado aqui, para a gente também gerar a cultura de trabalhar com indicadores, né? Que é a gente ter esses indicadores de inovação definidos, você coletar, monitorar e você comunicar com as partes interessadas. Então, é isso que a gente imagina, não precisa ter muitos indicadores. A gente precisa ter o que a empresa necessita. Se for é importante, igual o Marcelo colocou, os editais, é esse que a empresa vai ter, né? Então, aqui o menos é mais, ele tem que ser só útil. Então, a gente também trabalha com esse aspecto aqui dos indicadores. E nós temos também, né, dentro desse processo, nosso último aqui, né? Não, tem a colaboração, que eu não falei, que é pesquisa e desenvolvimento, que a inovação, ela é muito difícil não precisar que vocês tenham que pesquisar alguma coisa que não seja de conhecimento da empresa. Né? É muito difícil você ter algo que você domina totalmente, que você vai fazer uma inovação. Então, por isso que esse processo, ele é muito importante, porque a gente vai ter que aprender, muitas vezes, a fazer pesquisa, para a gente conseguir viabilizar a inovação. E ele entra já no perfil 1 por essa importância. Então, aqui a gente vai ter que olhar, né, o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai desenvolver.
pode ser, né, que aqui a gente até tenha uma estratégia de não ser a empresa que pesquisa, a gente ter o processo de colaboração que a gente olha e fala assim, não, a universidade vai me ajudar nisso, ou eu vou contratar uma outra empresa que pode me ajudar a fazer esse tipo de pesquisa, a trazer esse conhecimento que eu não tenho. Então, aqui a gente trabalha, né, com a pesquisa para a empresa aprender a fazer isso, né, e para produzir conhecimento, né, necessário para quê? Para que eu consiga fazer os meus produtos de uma forma inovadora e eu consiga colocar, viabilizar, né, a minha ideia dentro dos projetos e dentro de um produto para o mercado, tá? E sempre, né, o conhecimento obtido é aplicado. Então, o que a gente quer? Olha, você tem o conhecimento, você tem que aplicar, né? Porque conhecimento sozinho, né, não vai, sem estar na prática, também não resolve muito, né? Então, a gente quer que realmente eles sejam aplicados, não precisam ser todos, mas uma grande maioria, né? Para você aprimorar produtos, serviços, processos ou métodos, que é o objetivo da sua inovação dentro da empresa. E o último processo, não menos importante, né, é a colaboração. Porque, como eu falei, né, a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? Então, nem só você precisa da sua organização, e muitas vezes a gente precisa de outros parceiros, né? Contatos internos ou externos. O Marcelo falou de editais, então ele tem uma colaboração, muitas vezes de recurso, de uma parte externa, né? Porque ele vai participar de um edital de inovação e vai poder ter essa colaboração, esse recurso para viabilizar os projetos que ele está pretendendo fazer, né? Então, para você criar oportunidade, ter aprendizado, né, intercâmbio de conhecimento de uma forma colaborativa, né? Então, você vai olhar quem pode te ajudar. Aqui é você sair da sua empresa, fala assim, olha, a ideia é que você olhe para o vizinho, para os seus pares, né? Quem vai poder colaborar comigo dentro daquela ideia aqui na minha organização. Aqui você, além de você olhar para as pessoas que estão dentro da organização, você vai olhar, gente, no mundo, quem pode me ajudar nisso, né? Quem vai fazer com que eu consiga executar? Porque a gente precisa, né, muitas vezes, da colaboração de outras empresas, de outras instituições, para que a gente consiga chegar lá, né? Precisa de parceria, muitas vezes, para viabilizar um negócio, para vender o seu produto. Não deixa de ser uma forma de você colaborar com outras pessoas para conseguir colocar o seu produto no mercado. Então, na colaboração, você vai perguntar e responder aqui, né? Quem pode me ajudar a conseguir fazer inovação, a me tornar uma empresa mais inovadora, tá? Então, essa que é o perfil 1. Então, fora o perfil 1, a gente tem o perfil 2, né, que eu tinha falado, e o perfil 3, que vão fazer justamente isso, colocar mais processos daqueles e evoluir alguns, né, do jeitinho que eu estava, todos descritos do jeito que eu falei ali para vocês, tá? O MGPDI, ele necessita que a empresa trabalhe de forma ágil? Não, ele não está escrito nada, né? O Marcelo que usou ferramentas que ele tinha, né? E ele já tinha um conhecimento ágil. É legal ser? Claro que é, né? Agilidade é sempre bom, né? Mas não diz que você precisa de ferramenta, ele não diz quais ferramentas, você pode fazer, gente, nós tivemos implantação, de fazer no Excel, numa planilha. Para a empresa, deu super certo, e ela conseguiu melhorar, assim, bastante, utilizando uma planilha. Claro que a gente sempre quer, né, que é da área de TI, sempre quer uma ferramenta, mas isso não é necessário, tá? E vocês podem implantar isso com empresas de qualquer tamanho. Então, dentro do projeto do Guamá que a gente fez, né, a gente tinha empresas com 2 pessoas, que eram os 2 sócios, e foi, assim, muito bacana ver a evolução deles. E isso, assim, provou, assim, para nós, né, que o MGPDI, ele tá para qualquer tamanho, para qualquer tipo de organização, né? Basta você ter, né, o desejo, né, de fazer com que essas práticas de inovação, elas
realmente aconteçam dentro da sua empresa, tá? Então, era isso. Espero não ter passado tanto, Anderson, do tempo, tá? E estamos aí para a próxima etapa. Obrigado, Cristina. Só um pouquinho, tá dentro da tolerância. Então, pessoal, agora a gente passa para a fase de perguntas. E a primeira pergunta que eu tenho aqui, ela foi feita pelo Kival. Tá? A Jambu, ela fez parte de um grupo de empresas em Belém, vinculadas à Fundação Guamá, né, que tinha esse apoio da FAPESPA e conquistou com isso o selo Guamá de inovação, de gestão da inovação, baseado no MGPDI. E aí vem a pergunta, há outras empresas neste grupo? E existem outros grupos de empresas no Pará? Acho que essa pergunta pode ser respondida aí pela Cristina, que faz parte aí da equipe técnica do modelo. Oi, eu ia brincar com o Anderson, porque eles estão tudo lá, né, na Amazônia, então a gente está aqui com fundo já maravilhoso, né, com árvores, está remetendo lá o ambiente deles, né, bem legal, Anderson. Então, nós tivemos um grupo, né, que terminou, que o Marcelo fez parte, onde a gente teve algumas empresas, até essa que eu falei, que tinham 2 pessoas, que foi muito bacana, né? Então, várias empresas bem pequenas, né? Eu acho que a Jambu era a maior empresa, inclusive, do grupo, né? Que a gente tinha lá. E agora a gente tem um outro grupo lá em Santarém, né, Anderson, que está começando. E temos possibilidades de outros grupos ainda, que a gente ainda não está totalmente estruturado, mas está aí na nossa cabeça, né? Porque o pessoal aí da Fundação Guamá é muito proativo, então eles sempre estão assim com ideias bacanas, né? E de criação de grupos. Então a gente também tivemos outros grupos dentro da SoftSul, no Rio Grande do Sul, que também teve um resultado bem bacana, bem no começo. E esse primeiro grupo que a gente teve na SoftSul, ele foi até para validar o modelo. Então foi um grupo assim que trouxe muito conhecimento para nós, né? Porque a gente conseguiu validar todo o modelo MGPDI antes de lançar o modelo. Então isso foi bem assim útil. Então a gente tem aí a possibilidade de vários grupos, lembrando que esses grupos, eles não estão focados em TI, né? Não tem limite de tamanho de empresa, nem de faturamento. Basta se cadastrar, tem algumas regras, né? No caso da Fundação Guamá, tem regras da fundação, então cada grupo tem regras de acordo com a instituição que está montando o grupo, tá? Isso mesmo. Outra eu pergunta poderia falar também, Anderson, só rapidamente, Pode... só para completar. Aqui no Pará, a gente tem um movimento importante de empresas que tentam se organizar como um ecossistema de base tecnológica, né? Eu tenho certeza que a gente faz parte da nossa missão e até desse primeiro grupo que conseguiu ser aprovado no processo de certificação, que é difundir essa cultura de inovação como um processo de negócio, como parte de um processo organizacional, né? Através do MGPDI, a gente tem um ótimo instrumento para esse fim. Então, eu acho que a gente vai precisar passar por uma etapa que eu tenho certeza que nesse grupo de pessoas que querem constituir esse ecossistema, né? Eu estou falando de alguns grupos, né? Vários grupos de comunidades de software livre, pelo menos 2 associações, a Paratic e o Açaí Valley, que somados juntam aproximadamente 90 startups e empresas consolidadas. E eu tenho certeza que boa parte, se não todos, se beneficiariam muito com a cultura de inovação que o MGPDI pode trazer. Então, eu acho que a gente precisa, sim, falar mais sobre isso, falar mais do MGPDI nesse nosso ambiente de negócio, que ele é um pouquinho diferente do que a gente vê, por exemplo, nas regiões sul-sudeste, em que de alguma forma, são ambientes de negócio que já têm relevância para empresas de base tecnológica. Né? A gente vê um vigor, né, de empresas surgindo,
sei lá, 100% das empresas unicórnios estão na região sul-sudeste. A gente não tem unicórnios na região norte, nordeste, centro-oeste. Então, a gente precisa falar sobre isso, falar sobre inovação, né? Se relativizar, ou seja, quando a empresa entra num processo como esse, de seleção do próprio PCT Guamá, ela está se relativizando, está se comparando com outros, e ela consegue entender, foi o que aconteceu comigo, a gente consegue entender quais são os nossos pontos fortes e fracos, né? E investir neles, investir nisso, não só durante o processo de avaliação ou implantação, mas mesmo antes, né? Quando a gente tem lá um grupo de empresas que está concorrendo com a gente, e se a gente perde, perde por quê? E se a gente ganha, ganha por quê? Né? Então, acho que tem um grupo, sim, interessado, e eu acho que a gente precisa impulsionar esses grupos. Certo. A outra pergunta o que motivou a Jambu a buscar o selo Guamá, de gestão de inovação, dentro desse perfil 1 do MGPDI, e quais foram os maiores ganhos, tá? E aí tu pode falar de uma forma sucinta, o que tu acha que trouxe mais benefício para a empresa com essa implementação? Tá. Como empresa de base tecnológica, né, e empresa de pequeno porte, eu comentei isso no início da minha fala, a gente precisa desenvolver autoridade, a gente precisa apresentar autoridade, a gente precisa provar a nossa autoridade, né? Não são só provas sociais, não são só discursos nas redes sociais. Na verdade, a gente tem que ter provas sociais, no final das contas, né? E essas provas sociais, elas podem vir através da participação desse tipo de certificação. Foi por isso que nós participamos do MPSBR, participamos do CMMI e agora com o MGPDI, né? E outros editais de inovação que nós participamos. O que a gente acredita é que nesse caminho para o desenvolvimento da autoridade, ao que tem acontecido com a gente tem aprendido a ser profissional de gestão de verdade, né? Gestão realmente profissional. Não são... a gente entende que o nosso processo de gestão, não só de desenvolvimento, mas o nosso processo organizacional, ou a forma como a gente busca desenvolver produtos de inovação ou serviços que estão voltados para o alicerce de alguma inovação, a gente acredita que entrega melhor quando entrega com fundamentação científica, né? Afinal de contas, o MGPDI é resultado de pesquisa, é resultado de investigação acadêmica, e a gente sabe que isso tem um valor para os negócios, traz substância para os negócios que a gente, e para os serviços e produtos que a gente entrega para a sociedade. Esse foi o principal motivador. Obrigado, Marcelo. E eu vou fazer uma pergunta também que eu acho que a Cristina também pode falar. Como os processos do MGPDI, já que a gente está falando aqui de uma empresa da área de TI, né, de desenvolvimento de software, mas como os processos do MGPDI podem ser usados em empresas que não são da área do setor de software, da área de software? Então, não é nada complicado. Na verdade, é a mesma coisa. O que se tem, assim, a gente vê, né, que quando é uma empresa de TI, ela já tem muita ferramenta, ela gosta de fazer coisas com ferramenta. Então, isso, assim, acaba facilitando, mas nem tanto, né? Porque quando a empresa não é de software, o que acaba acontecendo? Ela acaba fazendo mais simples, muitas vezes, né? Porque ela não tem tanto conhecimento da parte de tecnologia, né? Ou não está no DNA dela a tecnologia. Então, ela acaba fazendo soluções que são mais simples, não quer dizer que seja simplória, né? Que são mais simples no uso e que também atendem de uma forma, assim, bem interessante. E os problemas, muitas vezes, dessas empresas podem ser a questão de mercado, não é tão tecnológico, né, a inovação que eles querem fazer. Já numa empresa de tecnologia, né, a base tecnológica vai ser, muitas vezes, os problemas estão mais voltados para a tecnologia. Mas, na verdade, assim, inclusive com os resultados, né, do projeto que a gente teve desse grupo, a gente pôde ver, né,
como as empresas que não são de software também ganharam bastante, tá, na implantação, com soluções bem simples, né, mas que realmente os problemas também diversos. Então a gente, assim, para quem é da área de produto e desenvolvimento, né, de software, a gente, assim, ficava até encantado de ser os problemas bem diferentes, né. Então, o problema é diferente, mas as soluções, elas não são difíceis de fazer, e as pessoas, assim, conseguiram, assim, muitos bons resultados. Então, eu não vejo, assim, diferença, né? É mais essa questão de tecnologia mesmo, né? Que o pessoal de TI adora uma tecnologia, adora uma ferramenta, né? Então, eu sou assim também, gente, porque eu adoro também, né? Faz parte do nosso dia a dia, a gente não consegue trabalhar de outra forma, né? Já eles não. Não sei se Anderson quer complementar essa Sim, resposta. é interessante porque somente uma das empresas que foram avaliadas, chegaram ao final, era de TI, né? Uma das empresas era do setor automotivo, eles tinham um equipamento para reduzir o carbono negro, emissão de carbono negro, instalava no motor do carro isso, e a outra empresa era da área de alimentos. Então, todas elas assim, se beneficiaram bastante ao implementar e executar, então o importante é executar. Então, só quando começa a executar que a empresa vê o benefício, ela começa a organizar. Então, as empresas também que têm pouca organização de projeto são muito beneficiadas também, porque ele também ajudou, esse até um ponto que a gente percebeu, ajudou muito na organização da empresa. E a empresa que tinha uma gestão maior, né, já tinha mais experiência com isso, no caso a Jambu, ela ainda assim conseguiu evoluir nessa gestão, mas não das tarefas operacionais ali, das tarefas do dia a dia de execução dos projetos dele, mas de outras tarefas, inclusive da alta gestão, de outros setores, e olhar a inovação não só para o produto também, mas como processo, como serviço, como modelo de negócio e outras coisas que podem evoluir, podem melhorar e podem ser adaptadas. Pegar ideias de outros locais e aplicar na própria empresa não vai gerar o mesmo resultado que outro local, então acaba trazendo inovação para a empresa também, melhorando a empresa e às vezes até diferenciado do que era em outros locais. Tenho também mais uma pergunta e já ia começar a me estender muito, então é melhor ficar. Eu estou como moderador hoje. Então, quais os planos para o futuro da Jambu, considerando o MGPDI, considerando o selo Guamar? Marcelo, o que vocês vislumbram para o futuro com esse conhecimento e com essa implementação que aconteceu? Tá. A gente está, tudo que está acontecendo esse ano, de alguma forma, é a consolidação do que a gente teorizou ano passado em relação ao MGPDI, né? A gente vai lembrar que algumas metas e métricas foram desdobradas ao longo de um ano de execução. E a gente terminou a implantação ano passado, né? Então, a partir disso, a gente tem cumprido, na verdade, assim, a gente tem se desafiado por conta do MGPDI, né, nas nossas relações comerciais. Então, a gente entender, colocar o ímpeto de inovação como parte de um objetivo de negócio, ele nos leva para desafios que eu posso te dizer que me tira da zona de conforto completamente, porque eu me comprometo com a minha equipe, né, tanto nas camadas de decisão gerencial, como tanto tática e gerencial, né? A gente, por exemplo, uma das coisas que está acontecendo esse ano é a gente refazer o nosso plano estratégico. Então, a gente está com uma consultoria em curso para revisão do nosso plano estratégico, muito por conta disso, porque a gente quer se desafiar de forma organizada, estruturada, tendo métricas reais para a gente garantir o desenvolvimento e evolução da empresa pelos próximos anos. Então, assim, eu acho que assim seria saudável para a gente se nós fôssemos para os níveis superiores de maturidade que o MGPDI propõe, mas a gente precisa, esse ano, eu acho que é um ano de consolidação, e eu penso que a gente, a partir do ano que vem, ou talvez mais para o final do ano, a gente estaria preparado para ir para as próximas etapas do MGPDI. Eu acho que em relação
à questão de inovação, isso eventualmente pode acabar acontecendo com uma probabilidade bem importante. E então, esperar resultados, né, medir esses resultados e ir para o próximo passo. Eu acho que é isso. Muito bom. E aí, pessoal, eu ainda vou passar a palavra aqui para o Kival, mas eu gostaria novamente de agradecer a presença de vocês por terem aceitado em contribuir aqui com o conhecimento que vocês puderam mostrar para o público sobre o MGPDI, sobre a implementação do processo, sobre a execução. Então, agradeço novamente ao Marcelo e à Cristina. E eu queria passar a palavra para o Kival, que ele tem algumas informações, alguns informes aqui para dar para vocês. Eu tinha inicialmente um ponto final, mas apareceu aí com essa resposta, pergunta e resposta última do Marcelo, um complemento. O MGPD, a avaliação dele tem validade de 3 anos. Então, se ele foi avaliado lá em novembro de 2023, vai até novembro de, 3 anos. E tem acompanhamentos anuais no primeiro ano e no segundo ano. Então, em complemento, Marcelo, para manter o certificado e o selo, vai precisar manter o processo, manter essa iniciativa, essa gestão da inovação dentro da empresa. Isso aí não ficou claro, mas eu queria trazer. Por último, era o que eu ia trazer no final, eu agradeço ao Marcelo, agradeço a Cristina por esse excelente webinar, agradeço ao Anderson, mas esses webinars são mensais, né? E sempre na última semana, na última terça-feira. O próximo webinar nosso, ele já está agendado para o dia 28 de maio, salvem a data, 28 de maio. Tá? Ele tem por título a importância da alta administração das organizações na gestão da inovação. Né? Como é que é o compromisso da alta administração na gestão com a gestão da inovação? Porque se não houver, ela também não funciona. E nós teremos como debatedores, eu estou muito honrado, até fiz um convite ao reitor do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ele aceitou. É o professor Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi, meu amigo, e ele aceitou, ele estará conosco, junto com o José Antônio Antonioni, que é o presidente da SoftSul, que é a detentora do MGPDI. Era isso, fica o convite, salve a data, a agenda, e nós vamos providenciar os cards para, a partir do início já do mês de maio, a gente está abrindo as inscrições. 28 de maio, sempre de 17 às 18. Muito obrigado a todos. Obrigado, Kival. Aí eu peço a todos que abram a câmera aí para a gente tirar uma foto. Agradeço a presença de todos. Olha aí que maravilha. Tem Vou mais tirar gente, então. Abrir a câmera, te agradeço. Mais gente. tem mais gente aí. Nós tivemos um bom público hoje. Um bom número de inscritos e um bom número de participantes. Vamos ver, entrem. É só a foto, depois estamos liberados aí. Aqui tem 2. Aqui tem mais. Tem até um gatinho, né? Vou tirar então, gente. Ah, que lindo. Então Obrigado, tá, queria agradecer a presença aí do Antonioni também. Estou vendo Paulina, Célia Joseli, dê um abraço, Paulina, né? Um abraço aos meus amigos aí. Tá bom? Abraço, Cristina. Abraço, Paulo Santarém. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Cristina. Muito bom. Anderson, Kival. Tchau, obrigada pelo convite, Kival. Grande abraço. Tchau.